Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Ser e o Tempo da Poesia, de Alfredo Bozzi, uma das obras mais importantes na minha formação e que certamente tem muito ainda a oferecer aos estudantes de letras e aos interessados na natureza da poesia de um modo geral. Este livro no momento está esgotado, infelizmente, mas ainda é possível você achá-lo, inclusive novo. Na Amazon, por exemplo, tem alguns vendedores vendendo usado, tem outros vendendo novo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Inclusive os preços, tem até vendedor que está com preço abaixo de R$100. A obra geralmente era vendida na casa dos R$60, R$70, então não está um preço tão absurdo. E claro, você também pode procurar em sebos, em livrarias da sua cidade, que certamente você pode encontrar. Lembrando que comprando pelo meu link de afiliado da Amazon, você ajuda a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, seguimos apresentando obras fundamentais da área de letras. Este livro aqui não é diferente, é uma das obras mais importantes feitas no Brasil a respeito da poesia. Agora não é uma obra introdutória, tá? Para você que está começando e vai ter o primeiro contato com um texto, quer ter um primeiro contato com um texto a respeito da poesia, uma obra, por exemplo, como Versos, Sons, Ritmos, de Norma Goldstein, pode ser bem mais adequado, porque aquele é um livro realmente bem resumido, que vai tratar de questões introdutórias mesmo sobre a poesia. Questão de verso, o que é verso, o que é rima, o que é poesia, de forma também bem rápida, aquela questão de quantidade de sílabas poéticas em cada verso, tudo isso está aqui, tá? Além, claro, dos manuais de teoria literária, que tem essa natureza de explicar não apenas a poesia, mas a prosa, enfim, a literatura de um modo geral, como a criação literária de Márcio Moisés, como teoria literária de Enio Tavares. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links também, fora o do Ser e o Tempo da Poesia, eu vou deixar outros de obras que podem ajudar você a compreender melhor a poesia, tanto no que diz respeito à sua natureza, quanto você que é professor também, que está pensando em adquirir uma obra que te ajude a trabalhar a poesia em sala de aula, que é sempre um desafio para quem está começando. Eu vou deixar também este livro aqui, do meu orientador no mestrado, o excelente professor, o Poesia na Sala de Aula, que está saindo uma nova edição, está sendo reimpresso, na verdade, pela editora Parábola, esta obra que é indispensável para o professor de língua portuguesa. Mas aí você pergunta, Wesley, se este livro não é um livro introdutório, o que ele é? Como ele trata a poesia? Eu diria que este livro é para um segundo passo, para quando você realmente já entendeu os conceitos introdutórios da poesia e você quer mais, você quer conhecer um pouco mais sobre a natureza do texto poético. E aqui nós temos um livro que vai te oferecer isto. Ele vai sondar não a poesia nas suas características iniciais, principais, básicas, mas sim aquilo que a poesia pode nos oferecer, tanto no que diz respeito ao som, à imagem, mas também no que diz respeito à sua função social, à sua historicidade. Enfim, um livro que se aproxima muito de uma filosofia da literatura, de uma filosofia da poesia, e que não é tão difícil, tá? Não é uma linguagem também hermética demais, que você vai ter muita dificuldade. Não, é um livro que por vezes tem uma linguagem muito bonita. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Vocês vão ver como ele tem uma linguagem muito bela, que se aproxima também da literatura, Alfredo Bozzi, pelo que eu sei, nunca produziu obra literária, mas deveria ter tentado, porque a gente vê que em alguns momentos aqui ele demonstra ter a capacidade de criar boas metáforas, de criar boas imagens, de usar a linguagem com um fim estético. Bom, mas falando um pouco sobre o livro, nós temos aqui uma obra publicada pela editora Companhia das Letras, a 7ª edição, primeira reimpressão do ano 2000. O sumário
Ele é um sumário bem sintético, né? Então você vai ver aí apenas os títulos dos capítulos, não a divisão dos capítulos. Eles são sim divididos em tópicos. Mas Wesley, qual seria a relevância de um livro deste para mim que estou estudando letras, ou que já concluí o curso e quero aperfeiçoar minha compreensão a respeito da poesia, ou para mim que sequer cursei letras, nem pretendo, mas quero sim penetrar um pouco mais no reino das palavras, como diria Drummond. Bom, este livro ele vai sondar aspectos extremamente importantes do texto poético, nos fazendo compreender esses elementos, essas características, esses aspectos da poesia a partir de duas perspectivas. Para entender essas perspectivas, eu chamo a atenção aí para o que ele diz no prefácio da obra, chamado Poesia e Historicidade. Lá embaixo ele traz a pergunta: qual o núcleo da proposta? Ou seja, o que esta obra pretende? E ele diz: em um primeiro momento, captar o nexo íntimo entre o fluxo sonoro do texto, a sua constelação de figuras e o seu pathos. Até aqui, o ser da poesia, ou seja, a natureza interna da poesia, né? O som, as figuras, ou seja, as imagens que ela traz, e o pathos. O pathos seria a emoção. Bom, mas ele segue dizendo que, em seguida, atentar para a sua presença e o seu significado no curso do tempo intersubjetivo, social, que é a cultura vivida por gerações de leitores, o tempo histórico da poesia. Percebam que este livro ele não vai abordar a poesia apenas no que ela tem na sua estrutura textual, os seus sentidos, a sua constituição enquanto texto. Não se limita a isso. Ele vai buscar um pouco mais. Como que a poesia ela se situa dentro da sociedade, historicamente, ideologicamente, como que ela afeta e é afetada pelas relações entre os seres e os grupos. Esta é uma grande contribuição de Alfredo Bós, né? Está aí justamente aquela importância que eu vejo nesta obra como um passo além, porque se existe importância sim em obras que vão mostrar a natureza do texto poético em si, esta obra nos mostra que a poesia não finda nela mesma. Ela tem sim uma função, ela tem sim algo mais a representar e a dizer, e é aqui que nós vamos encontrar muitas dessas relações. Sobre a questão da imagem, eu gostaria de ler um trecho da página 31, no tópico intitulado A Palavra Busca a Imagem, em que ele diz, ele continua as suas discussões anteriores e diz: no entanto, a poesia, toda grande poesia, nos dá a sensação de franquear impetuosamente o novo intervalo aberto entre a imagem e o som. A diferença é que o código verbal parece mover-se no poema em função da aparência para a essência. Esse aparecer é, a rigor, um aparecer construído, de segundo grau, e a semelhança de som e imagem resulta sempre de um encadeamento de relações, de modos, no qual já não se reconhece a mímese inicial própria da imagem. Ou seja, ele vai retomar aí aquela noção de que está lá em Peirce, de que todo pensamento já é um signo, e isso é uma verdade. Mas ele vai mostrar que a poesia vai além, e quando o signo se concretiza no poema, você já tem aí quase que uma significação em segundo grau. Então esse signo ele ganha novos contornos e muitas vezes você até perde a relação inicial de mímese, ou seja, de imitação que está presente aí. E mais à frente ainda, trago outra citação, desta vez da página 51, em que ele afirma que na fonte de todo o processo da fala temos uma presença energética, uma vontade de significar que produz as miríades de ações verbais e não verbais a que chamamos fenômenos de expressão e de comunicação. Essa força intencional de base, própria de todos os atos psíquicos, é capaz de fazer presentes objetos distantes ou imaginários. E é capaz de trazer a consciência a si mesma. Mas como se dá tal ato de presença? Mediante signos. E sim, a linguagem, de um modo geral, claro que a poesia aperfeiçoa isso e eleva à máxima potência,
Mas a linguagem, de modo geral, ela é simbólica. E o artista da palavra, ele se vale deste poder de significação para trazer à tona imagens que não fazem parte, muitas vezes, do momento de enunciação, não fazem parte da compreensão daquele leitor. Caso não houvesse essa capacidade, nós só seríamos capazes de tratar daquilo que estivesse ao nosso alcance no momento da enunciação. Então, por exemplo, aqui eu estaria agora falando com vocês e a própria noção de vocês estaria prejudicada porque vocês não estão aqui, existem apenas enquanto possibilidade. Mas enfim, eu estaria falando com vocês aqui apenas diante das possibilidades que eu tenho aqui. Para falar de livro, eu mostraria o livro. Já o poder simbólico da palavra, da linguagem, ele nos permite ir além. Então, por exemplo, se eu quero falar de conhecimento, eu posso sim citar a leitura dos livros, mas eu posso, por exemplo, citar uma merleta. Vocês sabem o que é uma merleta? Merleta é um ser mitológico que ela não tem as perninhas, né? Ela não tem os pezinhos. Em lugar dos pés, ela tem tufos de penas, né? De plumas. Então, por isso, ela não consegue pousar. É uma ave que está constantemente voando, né? Ela está perenemente voando. Isso a torna o símbolo da busca do conhecimento, da busca pela verdade. Enfim, eu posso usar a merleta, que sequer existe, é um ser mitológico, um ser imaginário, para representar o conhecimento. Isso unicamente me valendo do poder simbólico da linguagem. E aí a literatura e a poesia principalmente, e o autor vai nos mostrar isso aqui com muita propriedade, se valem disso o tempo todo para criar essas tantas imagens que nos encantam, que nos chamam a atenção, que nos despertam para determinadas formas de ver o mundo, de refletir acerca dele. Este livro é cheio de passagens que eu gosto muito, que estão na minha memória até hoje. Tem um determinado ponto em que ele vai retomar a teoria de Saussure, né? E ele vai dizer na página 49, a rigor, dentro da teoria de Saussure, nada há de verbal aquém da síntese pensamento-som, nem além dela. O som em si e o pensamento em si transcendem a língua. No entanto, a experiência de cada um nos diz que a poesia vive em estado de fronteira, como a matemática. No poema, força-se o signo para o reino do som. No teorema, o signo é repuxado para as convenções do intelecto. O puxar o signo para o reino do som é realmente a grande atitude poética. A poesia é, acima de qualquer coisa, sonoridade, né? Tem muitas pessoas que acham que a poesia ela se restringe à rima, né? A sonoridade da poesia se restringe à rima, mas está nas aliterações, está no ritmo que o poeta dá para o seu verso. Inclusive ele pode não ter rima nenhuma, sequer ser metrificado, ser um verso totalmente livre e ao mesmo tempo ter sim um belo ritmo. Grandes poetas nos deram exemplos perfeitos disso. Na literatura brasileira, só para dar alguns exemplos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. E esse conceito de Bose abarca muito bem isso aí. E entre as partes do livro pelas quais eu sou apaixonado, tem uma aqui que se destaca também, que é o tópico intitulado Os Trabalhos da Mão, que é dedicado a Ecleia, que era a esposa dele, em que ele diz, eu vou ler só um trechinho, ele é bem longo: parece ser próprio do animal simbólico valer-se de uma só parte de seu organismo para exercer funções diversíssimas. A mão sirva de exemplo. A mão arranca da terra a raiz e a erva, colhe da árvore o fruto, descasca-o, leva-o à boca. A mão apanha o objeto, remove-o, achega-o ao corpo, lança-o de si. A mão puxa e empurra, junta e espalha, arrocha e afrouxa, contrai e distende, enrola e desenrola. Roça, toca, palpa, acaricia, belisca, unha, aperta, esbofeteia, esmurra. Depois, massageia o músculo dorido. A mão tateia com as pontas dos dedos, apalpa e calca com a polpa. Raspa, arranha, escava, escarifica, escarafuncha com as unhas. Com o nó dos dedos,
parte. A mão abre a ferida e a pensa, eriça o pelo e o alisa, entrança e desentrança o cabelo, enruga e desenruga o papel e o pano, unge e esconjura, asperge e exorciza, e segue. Bom, é em si já uma poesia, né? E é uma metapoesia, pode-se dizer, e é belíssimo, né? E é repleto de passagens assim. É um livro que, ao mesmo tempo, nos mostra, nos faz perceber, como eu disse lá no começo, tudo aquilo que a poesia tem a nos oferecer, seja internamente ou externamente, ele em si vai nos encantando à medida em que por ele passeamos, e isso é fenomenal. Tenho sempre boas recordações das leituras que fiz disso, do impacto que isso aqui causou na minha formação, e até hoje continua sendo um dos livros mais importantes para mim. E eu quero, inclusive, trazê-lo aqui mais vezes, né? Tem tópicos, não é o objetivo do vídeo, o vídeo é apenas para apresentar a obra, mas há tópicos aqui que com certeza cabem ser trabalhados melhor em vídeos temáticos, que tem também aqui no canal, tá? Para você que está chegando agora, e futuramente eu quero fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, dizendo se conhecem este grande professor que nos deixou, infelizmente, ano passado, e cujo falecimento eu senti muito, né, justamente pela forte influência que ele tem na minha formação, não apenas com este livro, mas com vários outros. Senti como se fosse alguém próximo, né? É interessante isso. Mas diga se você conhece, se ele também exerceu alguma influência em sua formação e principalmente se você deseja lê-lo, caso não conheça. Como eu sempre digo, a interação de vocês, a participação de vocês enriquece muito a discussão aqui no canal, enriquece os vídeos e eu sempre fico muito satisfeito com o engajamento de vocês. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.